TP, a importância do TP, vou dar uma introdução básica, tentar trazer para vocês a ideia geral do que é o ATP, qual a aplicação do TP e como que o ATP vai adentrar nas nossas vidas profissionais, tanto no ambiente de pesquisa, quanto no ambiente industrial produtivo. Vale ressaltar que o ATP não é só utilizado em pesquisa, ele é muito utilizado numa ótica dentro da indústria mesmo, especialmente sistema de potência, tá bom? Então, eu vou comentar um pouquinho aqui, beleza? Então, eu separei essa apresentação, vai ser uma apresentação bem breve, tá bom? Eu separei essa apresentação, vou falar primeiro uma introdução, algumas características básicas do ATP, os componentes mais básicos do ATP. Um parâmetro importante para a gente é a modelagem de linhas e cabos, então eu vou falar um pouquinho sobre o modelo de linhas e cabos. Também vou falar um pouquinho sobre a models que existe dentro do ATP, eu vou explicar um pouquinho mais o que é essa models, e algumas informações adicionais que eu acho relevante para poder ser comentado. É só um comentário antes de mais nada, essa apresentação já está disponível, se alguém quiser fazer download, pode fazer download. Eu liberei ela para todos fazerem download, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vou fazer uma introdução aqui. Essas figuras aqui, elas já mostram mais ou menos o que é a ideia do ATP. O ATP, ele serve para diversos tipos de transitórios. A gente pode estudar transitórios muito rápidos ou transitórios eletromecânicos, e eu consigo modelar esses sistemas dentro do ATP. O ATP, ele virtualmente consegue modelar tudo que a gente tem para o sistema elétrico de potência. Naturalmente, ele tem algumas aproximações, eu vou comentar um pouquinho mais, inclusive vou comentar um pouquinho sobre onde a pesquisa está caminhando, né, pelo menos aqui no GATS, para a gente poder tentar tirar algumas aproximações existentes no ATP, alguns problemas que a gente tem hoje no ATP, que a gente está tentando contornar, mas basicamente ele consegue modelar tudo que eu preciso, desde transitório eletromecânico, regime permanente e curto-circuito, mas eu também consigo chegar lá em altas frequências, como subestações isoladas a gás SF6 ou descargas atmosféricas, tá bom? Aqui no GATS a gente tem uma experiência maior em descargas atmosféricas, a nossa experiência é mais voltada para descarga atmosférica. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco também, vai ser bem nessa ótica de descarga atmosférica, mas é bom saber que efetivamente a gente tem aplicações para transitórios rápidos e transitórios lentos, tá bom? Bom, vamos lá. O que é o ATP? O ATP é um programa digital que ele serve para modelar fenômenos lentos, eletromecânicos, e fenômenos muito rápidos, como descarga atmosférica, tá bom? Ele consegue modelar circuitos complexos, tá bom? Considerando também a parte de controle. Esse já é um diferencial do ATP, porque a gente pode ter vários simuladores de circuitos, os simuladores de circuitos não levam em consideração, por exemplo, os modelos de linha, os simuladores de circuitos, em muitos casos, eu não consigo trabalhar com o sistema de controle junto com o sistema de potência. O ATP, ele consegue fazer essas duas possibilidades, tá bom? E ele vem sendo desenvolvido nos últimos 20 anos com contribuições internacionais, tá bom? A gente pode comentar, a gente pode citar as principais aplicações aqui do ATP, que, por exemplo, a baixas frequências, rejeição de carga, curto-circuito, transitório de manobra, tá bom? Frequências mais altas, a gente pode ter, por exemplo, descargas atmosféricas, transitórios existentes em subestações isoladas a gás, tá bom? Então, a gente consegue modelar praticamente todos os sistemas que a gente possa vir a trabalhar no dia a dia do engenheiro eletricista, tá bom? Mas, naturalmente, aquele que vai trabalhar com o sistema elétrico de potência. Beleza? Então, quais são as características do ATP, tá bom? A gente tem que tomar cuidado para não confundir o ATP com o ATP Drop. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, tá bom? Mas quais são as principais características do ATP? Bom, a primeira, e eu acho que é a mais importante para a gente, é que ele é royalty free. Ou seja, eu vou ter que fazer um cadastro naturalmente nesse site que está aqui, tá bom? Depois que eu fizer esse cadastro, eu vou ter acesso ao ATP. O ATP é executável, eu posso usar ele do jeito que eu bem entender. O fato de ser royalty free, eu não posso
usar ele para fazer um software para terceiros, mas eu posso usar o ATP à vontade para consultoria, ou eu posso usar ele para para fazer alguma pesquisa. Então, é liberado o uso do ATP desde que eu tenha essa licença gratuita entrando nesse site, tá bom? Além disso, o ATP, efetivamente, ele é composto por alguns cartões que você escreve, você interage um cartão com o ATP. Então, para poder facilitar a interação entre o usuário e o ATP, foi criado o ATP Draw, que é onde as pessoas mais confundem ATP Draw e ATP, que esse ATP Draw é uma rotina que foi feita pelo Roy Dallen, que ele, pelo menos foi inicializado por ele, naturalmente outras pessoas auxiliaram, mas esse ATP Draw, ele efetivamente gera o meu cartão que vai ser rodado no ATP. Então, o ATP Draw, ele só auxilia para o estudo de transitórios, mas quem faz os transitórios mesmo é o ATP, tá bom? Então, infelizmente, o ATP, ele até tem para Linux, mas o ATP Draw só existe para a plataforma Windows, tá bom? E se eu quiser fazer o download da versão atual, se eu não me engano, está escrito mais para frente, eu acho que a gente está na versão 7.0, é só entrar também no site oficial do ATP Draw, tá bom? E além disso, existe um terceiro pacote, além do ATP e do ATP Draw, que é o Plot XY. Eu vou comentar daqui a pouco que existe uma possibilidade de eu liberar os meus resultados num documento TXT, e eu posso ler esse documento TXT em qualquer linguagem de programação, como Julia, por exemplo, ou ATP, ou desculpa, uma MATLAB, a linguagem de programação que vocês estão acostumados a trabalhar. Mas ele quando você não altera isso, ele libera um documento criptografado do tipo PL4, e eu preciso usar esse software Plot XY para poder ver o resultado. Naturalmente, na hora que eu instalo o ATP Draw, coloco o ATP na pasta adequada, né, faço o vínculo correto, faço o vínculo com o Plot XY, eu não preciso preocupar que tudo fica automático ali. Mas é bom a gente entender que ATP Draw é uma coisa, o Plot XY é outro programa e o ATP é outro programa, tá bom? Quais são os princípios de operação do ATP? Ele trabalha com a integração do tipo trapezoidal, tá bom? Quem for fazer a matéria comigo de transitórios, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Ele permite que eu trabalhe com os elementos com condições iniciais não nulas, tá bom? Então, isso é bacana. Além disso, eu tenho a capacidade de fazer uma interface entre o sistema de potência e o sistema de controle por meio de módulos do tipo TACS. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é TACS, ou Models. A gente vai ver que, na verdade, o Models é uma generalização do TACS. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre essas diferenças, eu acho que é muito importante discutir isso, tá bom? Eu posso, né, ao contrário de muitos outros softwares, mas esse aqui eu consigo trabalhar com distúrbios simétricos ou não simétricos, tá bom? E além disso, eu consigo enxergar, consigo verificar, dependendo do sistema que eu tenho, eu posso ver a resposta à frequência desse meu sistema, pelo Frequency Scan, que também existe já implementado no ATP também. Então, essas ferramentas, elas são bem interessantes e a gente consegue trabalhar bem com isso dentro do ATP, tá bom? Bom, mas quais componentes eu tenho? O que eu posso usar lá dentro? Bom, já de início, eu tenho praticamente todos os sistemas, os componentes que eu vou querer trabalhar com o sistema de potência. Eu tenho sistemas acoplados, sistemas desacoplados, né, com parâmetros concentrados, parâmetros distribuídos. Eu tenho linha de transmissão, enterrado, que eu posso modelar, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, considerando a variação dos parâmetros com a frequência, tá bom? Ele tem também elementos não lineares, como transformador, considerando a saturação, tá bom? Posso considerar esterese, eu tenho equipamentos para raios para poder modelar, então, tudo isso eu tenho lá dentro, tá bom? Além disso, eu tenho chaves também que podem me auxiliar, eu tenho chaves normais, eu tenho chaves que dependem da frequência ou da tensão, eu tenho chaves estatísticas, se eu tiver interesse em fazer um estudo de Monte Carlo, por exemplo, essas chaves estatísticas que existem dentro do ATP, elas são muitíssimo utilizadas em estudos de transitórios de manobra,
por exemplo, eu tenho diodo, eu tenho tiristor, tá bom? Eu tenho máquinas, motores síncronos, eu tenho motores universais, tá bom? Isso tudo tem já implementado lá dentro, já existem os modelos, e eu posso pegar esse bloco de modelos, tá bom? E trabalhar lá dentro. Naturalmente que eu não tenho experiência em todos os modelos efetivamente, porque são muitos modelos que tem lá dentro. Mas qualquer necessidade de conhecer um modelinho novo lá dentro, existem algumas referências que eu vou citar aqui no final, que auxiliam muito o usuário a trabalhar. Mas o ATP Draw, ele já ajuda muito, ele já dá uma luz muito boa para a gente, reduzindo o número de erros que a gente possa vir a ter, tá bom? Ele tem um helpzinho já, que ajuda lá dentro. Qual que é a capacidade máxima do ATP hoje? O ATP, ele suporta até 3.000 barras, tá bom? 3.000 ramos, 1.200 chaves, 340 fontes, 460 elementos não lineares e 45 máquinas síncronas. Por que eu falei hoje? Porque, na verdade, há relativamente pouco tempo foi liberado o documento original, né, a rotina original do ATP, para quem quiser recompilar ele. E se você quiser recompilar eles, você pode usar alterar o número máximo de barras e ramos e chaves que você quiser para poder trabalhar lá dentro, tá bom? Então, assim, hoje, se vocês forem lá, só fizerem download, instalar a versão que está disponível sem recompilar, esse é o limite que vocês têm, mas já é um limite muito alto. Poucos casos, eu acho que vão precisar de um sistema mais complexo do que esse, tá bom? Mas, naturalmente, a gente não sabe com que as pessoas vão querer usar o ATP. Então, tenham em mente que existe a possibilidade de eu aumentar um pouquinho mais a capacidade do ATP, tá bom? Bom, então agora vamos falar um pouquinho mais dos componentes básicos. Vamos ver aqui como que eu posso utilizar, tá bom? Então, isso aqui é só para a gente poder modelar. Eu tenho indutores, eu vou ter capacitores, resistores, eu posso modelar minha malha de circuito, minha malha de controle, tá bom? Então, isso tudo a gente entra aqui. Então, a gente tem um ramo, que é o ramo linear. Ele basicamente tem os meus elementos mais simples, que é o que qualquer simulador de circuitos tem. Ele tem resistores, capacitores, indutores, tá bom? Você pode colocar condições iniciais nesses resistores, capacitores, então você não precisa esperar ele carregar efetivamente, dependendo do estudo que você queira fazer, isso pode ajudar muito, tá bom? Apesar de você poder montar o seu circuito RLC em delta ou em estrela, ele já aceita, ele já tem também o circuito pronto, que você só entra com os valores dele, tá bom? Então, assim, ele já consegue facilitar até, inclusive, a visão de como você vai ver o seu circuito, né? Isso é claro que já existe no ATP, mas essa facilidade já está implementada no ATP Draw, tá bom? Além disso, ele tem ramos não lineares, que eu vou ter, por exemplo, resistores, indutores dependentes da corrente ou dependentes do tempo, tá bom? Eu tenho essas possibilidades para modelar. Eu vou ter resistores controlados por TACS, eu vou falar daqui a pouco o que é TACS, vocês não precisam preocupar não, mas o TACS é onde eu vou colocar minha malha de controle, tá bom? Eu posso entrar com vários de óxido metálico, que são os nossos para-raios, tá bom? Então isso tudo eu posso já trabalhar dentro do meu ATP, tá bom? Além disso, eu posso entrar com modelo de linha e cabo, tá bom? Aí eu tenho modelo distribuído, eu tenho modelo concentrado, tá bom? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o modelo de linhas e cabos daqui a pouco. Mas se eu vou trabalhar com ele distribuído ou se eu vou trabalhar com ele concentrado, vai depender do que eu estou modelando, se eu estou trabalhando com um fenômeno mais lento, se eu estou trabalhando com um fenômeno mais rápido, mas é bom a gente conhecer isso, que a gente tem essa possibilidade, tá bom? Além disso, as minhas chaves, eu tenho chaves controladas por tempo, chave controlada por tensão, eu tenho diodo, eu tenho tiristor, eu tenho triac, tá bom? Eu tenho chaves estatísticas, chaves sistemáticas. Essas chaves estatísticas, como eu comentei com vocês alguns slides atrás, são mais utilizadas para poder fazer estudo de surto de manobra, tá bom? Então, isso tudo a gente já tem implementado e facilita bastante a nossa vida, tá bom? Além disso, eu tenho diversas fontes de tensão, eu não tenho só aquele fonte de tensão AC e DC, não. Eu tenho rampa triangular,
Duplo exponencial, que em alguns casos é utilizado para estudar alguns fenômenos transitórios. As funções de Heidler, que essas funções de Heidler, elas são especiais para a gente, porque elas são muito boas para modelo de descargas atmosféricas, tá bom? Tem fonte de Segre, tá bom? Tem fonte de tensão controlada por TAC, a gente vai ver também daqui a pouco. Além disso, eu tenho modelo de transformador, modelo de máquinas, tá bom? Isso tudo já está também implementado lá dentro, beleza? Eu tenho o TAC, agora eu vou falar pela primeira vez o que é o TAC, mas eu vou falar um pouquinho mais da diferença do TAC do Models daqui a pouco. O TAC, Transient Analysis of Control Systems, são algumas funções que eu posso utilizar, que eu utilizo operadores matemáticos e lógicos para fazer a minha malha de controle, tá bom? Eu posso pegar amostras de tensão e corrente, e aí eu posso manipular alguma coisa no meu sistema, alguma chave, alguma saída, controlando o meu sistema, tá bom? A TAC, assim como a Model, ela tem uma característica que ela sempre está atrasada de um intervalo de tempo ΔT. O que acontece? Eu só consigo tomar a decisão da minha TAC ou da minha Model um instante de tempo depois, porque eu preciso conhecer o instante de tempo anterior para tomar a decisão no instante de tempo atual, tá bom? Mas, normalmente, isso não é um problema muito grande, porque eu posso reduzir o meu ΔT, que é o meu intervalo de tempo, então isso não é automático, tá bom? As minhas Models, eu vou comentar um pouquinho mais sobre elas são também funções que eu vou utilizar para poder colocar funções matemáticas, para fazer análise de controle, para inserir a minha malha de controle ali dentro, só que a Models ela veio para suprir um problema que a TACs tinha. Qual é o problema das TACs? Elas são por meio de blocos, então você tem um número finito de possibilidades que você pode trabalhar, tá bom? A Models não. A Models você pode modelar o que você quiser. Você efetivamente faz um programa dentro do ATP para tomada de decisões. Eu vou comentar daqui a pouco, vou mostrar um modelo, um exemplo de Models que a gente utilizou no ATP para poder dar uma ideia do que a gente está fazendo, tá bom? Por que a Models é tão importante para a gente? Inclusive, depois eu vou direcionar um estudo especificamente para Models, tá bom? Bom, mas antes disso, vamos falar um pouquinho de linhas e cabos. Por que eu acho tão importante falar sobre linhas e cabos? Hoje, o nosso grupo de pesquisa, parte da nossa energia está bem voltada para o estudo de linhas e cabos. Condutores aéreos, cabos enterrados, tá bom? O que a gente tem hoje no ATP? Eu posso fazer parâmetros concentrados, modelo Pi, né? Que vocês já viram isso lá em CEP, né? Quem já fez CEP. Aquele modelo Pi, tá bom? Eu posso trabalhar com modelos distribuídos RLC não variáveis com frequência, tá bom? Para parâmetros distribuídos, desconsiderando a variação com frequência. E eu tenho também o quê? Modelos de parâmetros distribuídos, considerando a dependência dos modelos com frequência. O que acontece? Quando eu trabalho com isso daqui, quando eu trabalho com esses modelos dependentes com frequência, eu utilizo um modelo conhecido como modelo de J-Marti. Esse é o modelo que a gente tem mais adequado para trabalhar com fenômenos rápidos, só que ele tem um probleminha que eu vou comentar daqui a pouco. Mas ele, na maioria dos casos, especialmente linhas aéreas, consegue suprir muito bem os problemas que a gente tem hoje, mas isso não é uma realidade para condutores enterrados. O que acontece? Quando eu trabalho com condutores enterrados, a variação da frequência dele, em muitos casos, é muito intensa, e eu não consigo trabalhar com uma única matriz de transformação. Então, hoje, boa parte da nossa energia é o quê? É tentar alterar ou modificar um pouquinho mais o ATP, de maneira o quê? A reduzir esse problema que existe no J-Marti. Existem outros softwares, o EMTP, por exemplo, o MTP-RV, que ele tem um modelo mais robusto de linha, ele faz uma jogada que ele não só ajusta a variação dos parâmetros com frequência, considerando uma matriz de transformação única, como ele também ajusta a matriz de transformação. A matriz de transformação é essa. Eu separo, eu saio do domínio das fases e vou para o domínio dos modos. O que isso quer dizer? Eu separo
para que viu lá sistema de potência, aquele sequência positiva, negativa e 0, ou 4 módulos, se eu tiver 4 condutores e por aí vai. E aí o JMART e linhas aéreas são aproximação factível, eu posso escolher uma frequência, tirar aquela matriz de transformação para aquela frequência e usar ela para todas as outras frequências. Funciona bem. Em contrapartida, para condutor errado, isso não funciona muito bem. Então, esse probleminha que a gente tem com o JMART pode trazer vários erros ou uma acentuação nos meus erros que eu posso ter nos modelos. Eu vou ver daqui a pouco, quando eu comentar um pouquinho mais, como que eu posso fazer para verificar se o meu modelo de linha está pelo menos adequado, tá bom? Mas aqui está como que eu entro com os meus modelos de linha, tá bom? Então, essas informações que estão aparecendo aqui, quando eu abro o meu ATP, depois eu vou abrir aqui no computador para vocês conseguirem perceber, é só eu clicar com o botão direito e essas informações já aparecem na tela, tá bom? E aí, eu vou no template, né, LCC template, e aí eu entro com as informações geométricas do meu condutor. A altura do meu condutor, se for condutor aéreo, ou quanto que ele está enterrado, se for condutor enterrado, tá bom? O raio interno do meu condutor, o raio externo do meu condutor, resistência DC e por aí vai, tá bom? Além disso, uma outra informação muito importante, eu tenho que entrar com as informações do meu modelo, tá bom? Aí eu peguei um exemplo aqui só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. E alguns bizil, né, um bizilzinho que a gente pode falar para poder ajudar a modelar a minha linha quando você trabalhar com fenômenos rápidos. Então, assim, a não ser que eu queira trabalhar com fenômenos em regime permanente, eu sempre devo deixar marcado a matriz de transformação real, tá bom? Além disso, se eu não estiver trabalhando com regime permanente, eu também devo sempre tirar a seleção de transposta, porque eu devo fazer a transposição manualmente no software. Eu vou mostrar para vocês também como que a gente faz isso. A gente coloca um elemento que ele faz a transposição. Além disso, eu também devo tirar esse segmented ground, que eu só devo deixar se eu estiver trabalhando com sistema também em regime permanente. E a minha frequência, a matriz da minha frequência, normalmente um valor que eles costumam indicar para ter uma boa performance do estudo para descarga atmosférica é 5.000 Hz, tá bom? Ou valores acima disso, mas 5.000 Hz já é um valor bom. Então, com esses parâmetros aqui, ó, eu já consigo ter um bom modelo de linha, especialmente para fenômenos de descarga atmosférica, tá bom? Então, e aí, como que eu vou fazer para verificar se o modelo da minha linha está adequado, se está condizente com a realidade? Pô, aí o que eu faço? Como vocês podem perceber aqui, ó, eu tenho dois botões aqui embaixo, o View e o Verify. O que eles fazem? Quando eu vou no View, ele faz um desenho, não sei se está dando para todo mundo enxergar aqui, ele faz o desenho de como está a distribuição espacial dos meus condutores para esse caso. Tá certo? Isso daí já é uma coisa bem legal, que dá para saber se pelo menos geograficamente os condutores estão colocados na posição correta. E aí, se eu vier com o mouse aqui, ó, aqui embaixo mostra qual é a posição XY que esse condutor tá. Aí tem uma escala que eu posso alterar, eu posso brincar para conferir como que está a posição dos meus condutores. Se eu puxar muito a escala para cá, ele mostra até uma linha mostrando onde que está o chão. Mas um outro elemento muito legal é o Verify. O que o Verify faz? Ele compara o meu modelo da linha que foi ajustado com o modelo da linha modelo real da minha linha, tá certo? Então, essas duas linhas aqui, ó, se elas estiverem bem em cima, igual a esse caso aqui, para todos os casos, tanto para a sequência zero, quanto para a sequência positiva, para todos os condutores eu tiver uma aproximação bem legal, quer dizer que o meu modelo de linha está adequado, tá bom? Então, isso aqui é uma ferramenta que eu posso usar para conferir como que ficou o meu modelo da minha linha. Isso aqui não vai mudar em nada na simulação, mas, por exemplo, se eu der uma olhadinha aqui no meu modelo de linha, para o espectro de frequência de interesse que eu quero olhar, e essa curva não bateu, não ficou uma em cima da outra, então eu tenho que voltar no meu modelo aqui e alterar algumas coisas, ou mudar o número de pontos, ou mudar essa matriz de transformação, tá bom? E aí eu vou testando até eu ter um bom resultado aqui, tá bom? Beleza? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre
a linguagem de Models, né? Models em si é uma linguagem de programação que eu posso trabalhar com ela, posso trabalhar com as minhas rotinas, e essas rotinas elas vão receber dados do meu ATP e vão ter saídas para eu poder tomar alguma decisão dentro do meu ambiente ATP, tá bom? Bom, vamos lá. O que é a Models e a Tax, efetivamente? Como eu comentei com vocês, é uma ferramenta simples para representar o sistema de controle dentro do meu ATP, especialmente para estudos de sistemas de potência, tá bom? Basicamente, a diferença entre a Models e a Tax é que a Tax tem elementos pré-existentes, blocos, e a Models não. Mas a Models, ela não veio para retirar ou para substituir as taxas, né? Ela veio como uma alternativa para representar nossos componentes. As taxas, elas são muito mais rápidas quando você vai fazer uma simulação do que uma Models, por exemplo. Então, o uso da taxa, ela não veio aqui para ser, ela não vai deixar de existir. As Models, elas vieram só para complementar. A Models, ela tem uma linguagem de programação própria. Isso é importante comentar, e inclusive é difícil achar conteúdo sobre isso. Essa linguagem de programação da Models, ela não é idêntica, mas ela é similar ao Pascal, tá bom? Ela foi escrita, se eu não me engano, nos anos 90, algo desse gênero, tá bom? E então a gente tem que estudar um pouquinho sobre isso. Para poder conhecer um pouquinho mais, eu vou disponibilizar depois lá naquele grupo nosso lá do campus virtual, o guia do usuário de Models, tá bom? Aí quem quiser fazer o download já está liberado lá, na verdade, já ok. E aí vocês conseguem ver efetivamente as minúcias por trás das Models, tá bom? Aí eu trouxe um exemplo para mostrar como que funciona a Models, como que o ATP, depois eu vou abrir ele aqui no meu computador, mas o que é esse modelo aqui? Isso aqui é uma descarga incidindo no topo de uma torre, e aqui eu tenho um modelo de um parque eólico. Aí, esse estudo aqui é um modelo, é o exemplo 9, que já vem quando você instala o ATP, tá bom? E esse modelo aqui, ele consegue ver as sobretensões devido a essa descarga em vários pontos desse sistema, tá bom? Então, isso aqui são as minhas linhas, né? É o meu LCC, aquele template que eu mostrei para vocês de linhas aéreas. Aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais, é aonde está o meu Models, aonde é o que eu estou mais interessado. Aqui é o modelo da minha torre, tá bom? Aqui é o modelo do meu aterramento. E eles ainda fizeram uma coisa bem legal, que é colocar esse elemento RLC para considerar a ionização do solo. Então, esse modelo é um modelo bem completo, bem interessante, tá bom? Mas o foco principal vai ser aqui, ó. E o que eu posso perceber? Aqui, eu tenho uma chave controlada por TAC. Então, quando eu tenho esse model, nessa Models aqui, o que ele faz? Isso aqui está modelando uma cadeia de isolador. Se eu tiver a disrupção dessa cadeia de isolador, eu vou mandar um sinal que eu vou fechar um curto circuito aqui via TACS, tá certo? Então, as respostas de TACS, a resposta de model, a saída, elas são similares, tá bom? Então, a gente vai dar uma olhadinha mais no modelo dessa cadeia de isolador aqui, a gente vai ver um pouquinho, eu vou dar um zoom nela para ver o que efetivamente eu tenho aqui dentro, como que funciona isso daqui. Se eu olhar nesse modelo, eu vou ver que eu tenho um programa relativamente simples, tá bom? Aqui ele entra com o nome do modelo, isso aí todas as modos tem que entrar com isso. O que está aqui dentro, ó, são comentários, tá bom? Então, qualquer coisa que tiver aqui dentro não faz diferença nenhuma para minha rotina. Se eu colocar só um menuzinho na frente também, ele já enxerga como comentário, tá bom? E aí eu informo as minhas informações. Nesse caso, quais são elas? As minhas entradas, tá bom? Eu vou ter duas entradas, né, da minha cadeia de isolador. A minha saída é aquela chave que eu entrego 0 ou 1, e a gente vai ver daqui a pouco por que eu sei que é 0 ou 1. E alguns dados que eu preciso conhecer do meu modelo. Quando eu coloco esses dados aqui, ele vai aparecer como atributos que eu devo colocar aqui, e ele já tem um valor padrão. Eu poderia deixar sem valor padrão, né? A pessoa que fez poderia deixar sem valor padrão, mas ela quis colocar, mas eu posso alterar esses atributos aqui, tá bom? E aí aqui eu inicializo as minhas variáveis, tá bom? Então eu quero que a chave
receba 0 inicialmente, o tempo inicial receba 0 e o flash receba infinito, tá bom? E aí eu vou começar, aqui eu vou executar minha rotina. Então, na verdade, o que vai ser feito é o quê? É isso daqui só. Aí ele compara, né? O valor de U vai receber o módulo das tensões de uma tensão menos a outra, e aí o que está sendo feito aqui efetivamente, ele está usando a curva V versus T, tá bom? E com essa curva V versus T, se a minha sobretensão em cima da cadeia de isolador for maior do que o valor que deveria ser dado pela curva V versus T, então a minha variável que chama close recebe 1, e aí eu paro com o meu programa. E aí, se eu receber 1, eu fecho um curto-circuito. Tá bom? E aí, isso daqui é tudo feito no intervalo ΔT com os dados da simulação ΔT-1. Tá bom? Então, quanto menor for o meu intervalo ΔT, mais próximo isso daqui vai ser ainda da realidade. Beleza? Bom, dá uma respirada aqui, né? Acabei falando muito. Eu gostaria de falar agora algumas informações adicionais que eu acho importante e que em muitos casos a gente não acha na literatura. Quais informações adicionais são essas? Bom, primeira coisa, essa é bem simples, né? Para quem quiser fazer o download, a gente já está na versão 7.0. Então, vocês dêem uma olhadinha naquele site que eu passei do MTP, quem quiser atualizar, tá bom? No site do Roy Dallen lá, vocês vão achar isso. Agora, essa de vermelho, eu acho que é uma informação muito importante. Por que é muito importante? Aqui no grupo, a gente trabalha com a ATP apenas como uma ferramenta que eu vou puxar ela em um determinado intervalo de tempo. Então, eu uso com outras rotinas que chamam o ATP e depois me devolvem o resultado. Então, eu preciso que os meus dados sejam transcritos numa forma não criptografada. Então, existe a possibilidade, vou mostrar daqui a pouco como, que eu altero o meu startup, que é uma série de regras que vem junto com a ATP, para poder liberar isso no formato ACI, tá bom? Além disso, eu tenho que tomar muito cuidado com os meus intervalos de integração, senão o meu sistema não consegue rodar. Isso vai depender do meu fenômeno. Por exemplo, fenômenos transitórios de manobra, normalmente o meu ΔT é da ordem de 25 milissegundos. O S maiúsculo aqui está escrito errado, depois eu vou corrigir. E para descargas atmosféricas, o ΔT é da ordem de 0,1 microsegundos. Mas do mesmo jeito, o intervalo de tempo, o ΔT vai variar, a minha amostra total também vai variar. A minha descarga, meu transitório de manobra, eu vou até alguns segundos, talvez, ou centenas de milissegundos, e a minha descarga atmosférica até uns 20, 30 microsegundos, tá bom? Além disso, tem uma regrinha também que eu tenho que colocar, senão ele não consegue rodar. Qual que é a regra? O meu ΔT, ele deve ser menor do que o pior caso ou o menor tempo de propagação de linhas, dividido por 10. Quando eu tenho uma linha de transmissão, consigo fazer uma contazinha ali que eu sei qual é a velocidade de propagação da minha linha e o comprimento da minha linha. Então, eu sei qual é o tempo que a minha onda vai gastar para propagar ao longo dessa linha de transmissão. Então, o meu tempo de propagação, o pior caso, ou o menor tempo de propagação que eu tiver dividido por 10, tem que ser o valor do ΔT. Ou, na verdade, né? A gente pega o pior caso dos dois. O meu ΔT, ele tem que ser pelo menos 50%. Não, 1 dividido por 2 vezes, ficou errado aqui. 1 dividido 2 vezes a maior frequência do meu sistema. Se eu estiver trabalhando com funções senoidais, cossenoidais, eu sei a frequência desse problema que eu estou trabalhando, e eu tenho que trabalhar com pelo menos 1 sobre 2 vezes a maior frequência. Essa equação aqui está errada, eu vou corrigir, tá bom? Porque o parênteses era para estar no 2 aqui, ó. 2 vezes, fecha aqui. Tá bom? Esse é só um errozinho, mas eu vou corrigir rapidinho. Então, os segundos aqui e essa equaçãozinha aqui. Tá bom? Bom, voltando ao startup que eu comentei com vocês. Então, jovens, junto com a ATP, vocês vão encontrar um documento que startup não está criptografado, você consegue abrir um bloco de notas, por exemplo, e vocês vão ver que o padrão dele tem essas duas informações. Esse PL4 type aqui, que está ponto PL4, e esse format PL4 que está em branco. Se tiver desse jeito o seu ponto PL4, o que acontece? Ele vai liberar os seus arquivos no formato .pl4 criptografado. Se eu alterar e colocar .txt e o ID 10, eu vou liberar no formato TXT não criptografado. Em outras palavras, no formato ACI.
Qual que é a vantagem disso? Eu consigo rodar agora os resultados que eu obtive no TP em qualquer software que eu quiser trabalhar de programação, tá bom? Mas eu tenho que tomar cuidado. Quando eu faço isso, o plot XY que já vem, que foi feito para trabalhar com TP, ele não vai trabalhar mais, porque o formato que ele lê os arquivos é .pl4 criptografado. Se eu tentar abrir um arquivo .txt não criptografado, ele não vai funcionar. Então, às vezes, a galera faz uma alteração, faz uma mudança nesse parâmetro aqui e esquece de conferir isso depois, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para comentar. Gostaria de agradecer a todos. Agora eu vou abrir o ATP aqui com aquele exemplo que eu mostrei para vocês, só para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta, tá bom? E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessas referências aqui, tá bom? Para a gente poder dar uma interpretadinha melhor aí no que foi comentado, tá bom? Esses 3 livros aqui já estão disponíveis no nosso campus virtual, tá bom? Quem quiser ou acesse esses livros pode me pedir, tá bom? Além disso também, algumas informações que eu capturei para poder montar esse slide está nesse link aqui, e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha também nessa referência adicional aqui, que é bem interessante, que dá uma visão bem geral do Models para a gente, tá bom? Então agora, eu vou abrir o ATP aqui, vou compartilhar minha tela. Espera aí, só um segundo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um segundo que a tela está sendo compartilhada. Demorando, né? Alguém está conseguindo ver a tela aí? Ou não? Ué, demorando. Deixa eu tentar de novo, espera aí. Agora vocês estão vendo minha tela? Tá bom, obrigado. Bom, gente, então, vou fechar aqui só para vocês entenderem aqui, porque eu só abri para poder verificar aqui. Então, quando vocês abrem aqui, o padrão já vai ter isso aqui, ele já vai ter alguns projetos que vai estar para poder escolher, e todos esses projetos também estão comentados no site do Roy Allen lá. Eu vou aqui olhar o 9, que é aquele que eu falei, que é da descarga, incidindo no topo da torre. E aqui eu tenho meu modelo de linha, aqui eu tenho modelo do parque eólico, aqui eu tenho um models mostrando como que funciona o meu minha cadeia de isolador, aqui eu tenho linha de transmissão, ferramenta, tem tudo aqui, tá bom? então vamos lá. Primeira coisa que eu vou, vocês não conseguem ver meu mouse não, né? Ou conseguem? Consegue ver o mouse? Tá, eu vou abrir aqui, ó. O primeiro que eu vou abrir vai ser o LCC. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Para mostrar para vocês, ó, quando eu clico 2 vezes, tá aqui as informações da minha linha, aquilo que eu mostrei para vocês. Se eu quiser, eu posso mudar os parâmetros de ajuste, tá certo? Posso mudar a frequência inicial que eu vou trabalhar com minha descarga, a resistividade do solo subjacente, o comprimento da minha linha, os dados dos meus condutores. Olha só, se eu venho aqui em View, olha como que está disposto, ó. Como eu comentei com vocês, ó, tá aqui o solo, aí aqui, ó, eu coloco o mouse aqui, ó, estou colocando em cima do primeiro condutor, dá para eu ver a posição X e a posição Y, então isso tudo eu consigo enxergar aqui, tá bom? Além disso, ó, se eu rodar, vou rodar a TP aqui, opa, falou que foi bem sucedido, e aí eu posso verificar, ó, aí eu quero verificar, pô, minha frequência mínima pode ser 100, por exemplo, minha frequência máxima eu vou pôr 1 MHz, deixa eu ver aqui, tem 100 kHz, 1 MHz, 10 pontos por metro, tá bom? E eu vou dar um OK aqui, aí ele rodou, e aqui, ó, eu consigo ver sequência 0, sequência positiva, do condutor 1, condutor 3, condutor 2, condutor 4, tá certo? Então o modelo ficou bem adequado, tá bom? Eu posso trabalhar com o que eu quiser.
tá bom? Pontos por década eu posso mudar, eu consigo fazer o que eu quiser para verificar se o modelo está adequado, tá bom? Não pode alterar, não tem problema. Bom, além disso, o que eu tenho aqui? Então, aqui eu tenho os meus modelos da linha, a torre a gente modela como ou linha sem perdas ou linha com perdas, aqui a pessoa quis colocar uma perdazinha na linha, tá bom? De 10 ohms por metro, não tem problema, eu poderia colocar 0, eu não ia perder muita informação com isso, tá bom? Aqui é o comprimento da minha linha, a velocidade de propagação da minha linha, isso tudo eu consigo ver aqui no Help. Ó, quando eu clico no Help, ele me fala as informações que eu tenho, o Help está aqui no canto inferior direito dessa nova janela de diálogo que apareceu, tá bom? Além disso, eu posso ver minha resistência de enterramento. Ó, nesse caso, a gente tem enterramento até alta, 40 ohms, tá bom? Além disso, como eu comentei com vocês, eu clico aqui nesse mod flash. Eu estou vendo a minha models, né? E aí eu venho os parâmetros que eu tenho aqui. Se eu vou nesse edit, eu vejo a programação por trás da model, tá bom? Se eu venho aqui edit definitions, eu posso, inclusive, alterar o desenho, tá certo? Aí eu altero meu desenho para poder, pode ser um pouco diferente, eu posso fazer um desenho mais robusto aqui se eu quiser. Além disso, eu tenho que definir. Cadê aqui? Eita, aqui não. Eu tenho que definir onde estão os meus pontos que eu vou colocar, que é nos nós aqui, ó. Qual que é a posição? Eu dou uma olhadinha aqui no desenho, eu vejo aqui, ó, qual ponto que é esse, tá bom? Eu tenho que contar os quadradinhos. E aí eu venho aqui e coloco as posições que estão a entrada 1, a entrada 2 e a saída, tá bom? Então eu posso fazer o desenho que eu quiser para poder trabalhar. A gente tem até desenhos mais legaisinhos que a gente fez aqui no próprio grupo de pesquisa, um que parece até um HDzinho isolador, foi um nosso que fez bem bacana, fica bem profissional, tá bom? Então aí, bom, isso daqui é o ATP. Não rodou naturalmente. Se eu vier aqui, ó, parece um funil com um raio, eu não entendi muito bem o que é esse símbolo. Se eu clicar nele, ó, peraí, deixa eu trazer para cá a tela para vocês poderem enxergar, porque eu estou com 2 monitores. Se eu clicar aqui, ó, ele voltou para o primeiro monitor. Ele roda uma tela tipo essa daqui, e aí eu aperto o Enter, ó, ele já rodou os meus dados. Mas, naturalmente, ele só rodou o ATP. Então, o que foi feito até agora? O ATP Draw criou o meu cartão, chamou o ATP junto com o cartão do ATP Draw. Ó, o ATP Draw criou o cartão, rodou junto com o ATP, e aí foi criado o meu ponto PL4. Aí, depois, do lado aqui, ó, tem um símbolozinho de um plot que eu clico aqui, ó, aí me abre uma janela dessa aqui, e aí eu posso pegar a amostra que eu quiser. Como que eu sei quais são esses elementos? Pô, se eu olhar aqui, ó, aqui tem um pontinho de tensão, aqui tem uma fonte de corrente, isso tudo vai estar aqui, ó. Vai estar tudo aqui, ó. Eu posso olhar aqui, por exemplo, ó, clico aqui, tensão, linha A, linha B, linha C, e dou um plot, ó. O que aparece? Tá certo? Eu posso olhar os pontos máximos e mínimos, ó, me aparece também na minha tela, aqui, ó, aparecem os valores aqui na tela, tá bom? Isso tudo aparece para mim. Além disso, o que mais eu gostaria de falar? Se eu quiser entrar, esse aqui já é um exemplo pronto. Se eu quiser começar um exemplo do zero, eu também posso. Onde que estão todos esses elementos? Porque aparentemente não estão aqui. Mas como eu comentei com vocês, ó, eu clico no botão direito, ó, todas aquelas informações que foram discutidas na apresentação estão aqui, ó. Ramo linear, ramo não linear, linhas e cabos, chaves, fontes, máquinas, transformadores, models, tags, aí aqui tags, eu tenho as funções que eu quero trabalhar, tá bom? Tudo que eu quiser usar, tá bom? Eu tenho essa biblioteca aqui que eu posso gerar uma biblioteca externa gerada por algum outro momento que eu posso salvar um circuito grande, eu posso chamar isso aqui também, tá bom? Eu posso fazer estudos em regime permanente, são estudos mais rápidos, mas são estudos mais particulares, não é muito a minha área de pesquisa, tá bom? Mas tem isso tudo que eu posso trabalhar, tá bom? Então, é só eu clicar com o botão direito, ó, tudo isso vai aparecer. E esses aqui, ó, são os meus probes, que é onde eu vou colocar a minha tensão e minha corrente para ser medido. Ele ainda aceita uma outra possibilidade, que é o seguinte, se eu clicar no elemento, por exemplo, esse aqui até que não, mas os resistores, os indutores principalmente, ó, se eu clicar, ele tem um parâmetro de saída aqui, ó, eu posso medir tensão, corrente, potência, corrente, tensão, que vai circular nesse elemento.
tá bom? Se eu quiser essa informação também. Se eu quiser, eu venho aqui, ó, e coloco esse probe aqui, como está aqui, ó, então probe de corrente. Cadê aqui, ó? E aí eu coloco ele, né? Eu posso trabalhar com ele, tá bom? Beleza, gente? Então, mais ou menos era isso que eu queria comentar com vocês.